Bom, você está aqui comigo para aprender uma técnica, uma estratégia que é amplamente utilizada pelas terapias cognitivas comportamentais, usada na TCC clássica, na DBT, que é a dialética, na ACT, aceitação e compromisso, uma técnica assim, validada, boa. Ok. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para você. É, Você sabe o que é pensamento intrusivo, né? Assim, pessoalmente, né? Quem nunca teve pensamento intrusivo? Não tem como. Se a gente pensa, a gente tem pensamento intrusivo, porque a gente não controla os nossos pensamentos. É ao contrário do que dizem por aí. Então, essa técnica, ela vem exatamente para ajudar com isso. Então, aqui, hoje, de forma bem prática e aplicável, como eu estou fazendo ao longo desses dias, a técnica de difusão cognitiva simplificada para pensamento intrusivo. E eu vou compartilhar um esqueminha, um resuminho que eu fiz aqui para você. Peraí. Tá no Word assim mesmo, é só para você acompanhar comigo enquanto eu vou falando, sabe? Porque eu acho que facilita. Peraí. Deixa eu ver. Não, é aqui, ó. Pronto, tá vendo minha tela, né? Então vamos lá. Vamos entender isso aí. A difusão cognitiva é uma das estratégias mais poderosas que a gente tem dentro das terapias cognitivas comportamentais para lidar com os pensamentos intrusivos. Só que, apesar da eficácia dela, muitos profissionais subutilizam essa técnica, ou seja, não utilizam muito bem ou não sabem utilizar, ou aplicam de maneira meio superficial, sem entender completamente os mecanismos por trás dela. Então, para começar, a gente precisa entender que a nossa mente ela tem um mecanismo automático. Deixa eu baixar aqui, peraí. Então, nossa mente ela tem um mecanismo automático de produzir pensamento, tá? Nossa mente é uma maquininha de produzir pensamento. A gente pensa o dia inteiro, desde coisas aleatórias, assim, do nada, até coisas baseadas nos nossos medos, receios, vontades, tarefas. A gente pensa o dia inteiro. E aí, o que que acontece? Então, a gente tem esse mecanismo automático de produzir pensamento e muitos deles são repetitivos e angustiantes. Geralmente são esses que os pacientes trazem pra gente. Isso acontece porque o cérebro humano ele evoluiu para estar em constante vigília, identificando potenciais ameaças, antecipando o problema. Uma das coisas que manteve a nossa raça, a raça humana viva, gente, é que a gente antecipa problema. Então, tô vendo, eu tô ali, né? Eu sou o homem das cavernas, saí da caverna, vi um leão passar ali. Meu querido, já tô imaginando esse leão vindo, me comendo, etc. Então, já antecipei a desgraça, corri e me escondi sabiamente. Tem gente que fala assim: eu queria acabar com a minha ansiedade. A ansiedade, ela é um medo ou incômodo referente a algo que é futuro e é incerto. A gente não pode acabar com a ansiedade, porque ela ajuda a gente, né, a se proteger, a lutar, a fugir, enfim. Ah, eu tenho uma reunião amanhã. A gente tem dois polos, tô ansioso, né? Tô preocupado com isso aí. Então, o que que eu vou fazer? Estudar, me preparar e etc. Mas às vezes ela vem de maneira paralisante ou fuga. Não vou na reunião porque eu não sei o que fazer. Então, a ansiedade ela vai se mostrar de várias formas, em várias caras, né? E ela vai apresentar pensamentos. Antes dessa pessoa se sentir ansiosa, antes de ter o comportamento de estudar pra caramba ou de faltar no dia da reunião, ela pensou. A pessoa, por exemplo, vamos lá, nesse exemplo, a pessoa tem uma reunião amanhã. A pessoa que teve o comportamento de então deixa eu me preparar, estudar aqui, treinar, tal. A pessoa que teve esse comportamento, provavelmente ela teve um pensamento assim: ah, eu tenho uma reunião amanhã, eu tenho que estar bem preparado. Se eu estiver preparado, vai dar tudo certo e eu vou bem. A pessoa que evitou, que fugiu, que se esquivou ali, tudo bem que não é a mesma coisa, mas enfim, a pessoa que deixou de ir na reunião, faltou, falou que a mãe morreu, o cachorro teve uma diarreia, o que que aconteceu com essa pessoa? Provavelmente ela teve um outro tipo de pensamento. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, nem se eu me preparar, e se eu falar alguma coisa errada, meu chefe vai me demitir, vão saber que eu sou ruim, que eu sou o pior. Então, foram pensamentos diferentes e cada pensamento diferente desencadeou um comportamento, uma reação fisiológica, uma emoção, seja lá o que for, né? Essa é a base da TCC.
E a gente não consegue controlar esses pensamentos. Muitos desses pensamentos vêm com base em crenças nucleares. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma crença de desvalor, geralmente ela vai pensar isso: eu não tenho valor, eu não consigo, nada vai dar certo, eu vou fracassar e etc. E aí, como que isso entra no assunto aqui? Então, o que que acontece? O cérebro humano, então, evoluiu para estar nessa vigília, identificando a ameaça, antecipando o problema, porque isso protege a gente, tem uma função, a ansiedade tem uma função, quando ela não é patológica. E essa capacidade ajudou a gente, então, a sobreviver a ambientes hostis. Mas no mundo de hoje, essa mesma função, às vezes, é uma armadilha para a gente. Gera superprodução de pensamentos ansiosos, ruminativos, quem nunca, né? E o problema aqui não é simplesmente ter esses pensamentos, mas o quanto a gente se funde com eles. Quem nunca, né? Você joga ali na Mega da Virada, você já até sabe onde você vai gastar o dinheiro. Às vezes eu nem jogo na Mega da Virada, eu já sei na minha cabeça onde eu vou gastar o dinheiro. Mas eu não fico fundida com esse pensamento. Eu não acredito que ele é uma verdade. Aliás, eu acho que eu não vou ganhar a loteria de jeito nenhum. Mas quando o negócio é negativo, aí a gente se funde, aquilo tem um peso emocional, né? Então, o que que acontece? A gente acaba acreditando que esses pensamentos são verdades absolutas. A gente deixa que eles guiem as nossas emoções, os nossos comportamentos. Então, quando o paciente chega e fala assim: olha, se eu tô pensando nisso, é porque deve ser verdade. Ou esse pensamento significa algo muito profundo pra mim. Geralmente eles não vão trazer isso dessa forma, mas enfim. Isso é uma fusão cognitiva, né? Quando o paciente ele tem comportamentos ou emoções sem base nenhuma na evidência. Por exemplo, esse caso que eu dei. Então, qual evidência que esse paciente tem que se ele falar uma coisa errada na reunião, o chefe dele vai demitir ele? O chefe dele demitiu alguém porque falou uma coisa na reunião, todo mundo não erra, mas ele se fundiu com esse pensamento, né, e com essa crença. Então, a gente chama isso de acreditar no pensamento de uma forma muito assim, de fusão cognitiva. Isso significa que a pessoa não consegue diferenciar um pensamento de um fato. Se o paciente com ansiedade pensa repetidamente algo ruim vai acontecer, o que que acontece? Ele tende a reagir emocionalmente como se aquilo fosse uma verdade incontestável, ativando todo o sistema de resposta ao estresse. Na TCC tradicional, a gente trabalha muito com a reestruturação cognitiva, ou seja, a gente identifica o pensamento disfuncional e questiona ele, como eu falei aqui, qual evidência você tem que o seu chefe vai te demitir, seja lá o quê. Então, o paciente ele é ensinado a examinar a evidência a favor e contra determinado pensamento e busca uma interpretação mais equilibrada. Por exemplo, todo mundo pode errar. Eu errar não significa que ninguém vai me demitir. Se eu errar depois, eu reitero aquilo. Até o pessoal da notícia do Jornal Nacional já errou e deu uma outra notícia depois. Enfim. Só que essa abordagem nem sempre funciona bem para pensamento intrusivo. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm uma base lógica ou concreta. Então, por exemplo, o paciente às vezes tem pensamento repetitivo sobre cometer um erro catastrófico no trabalho, como esse que eu falei. Mesmo quando não tem nenhuma evidência real para sustentar essa crença, se ele tentar reestruturar esse pensamento se perguntando, isso realmente faz sentido? Às vezes ele entra num ciclo obsessivo de busca por segurança, tentando racionalizar algo que nem tem lógica para começar. E aqui que entra a nossa querida disfunção cognitiva, tá? Então vamos aqui. Pronto. Então é aqui que entra a disfunção cognitiva. A proposta aqui é diferente, ela não é lutar contra esse pensamento, nem mudar ele diretamente, mas alterar a relação com esse pensamento. Então, esse conceito vem de terapias comportamentais de terceira onda, que a gente fala, ele tem um forte embasamento neurocientífico. Na neurociência, a gente sabe que a ativação de redes neurais relacionadas à ruminação e hiperatividade do córtex pré-frontal medial está envolvida na manutenção de pensamento intrusivo. Tá, Tami, você falou, eu não entendi. Vou explicar. Vem aqui. Quando a gente pratica a difusão cognitiva, a gente ativa circuitos diferentes, como os envolvidos na regulação emocional, na percepção de si mesmo, de forma mais ampla. Como, por exemplo, o córtex cingulado anterior e o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, isso significa que, ao invés da gente suprimir um pensamento, tentar
desafiar ele diretamente, a gente vai ensinar o paciente a simplesmente observar ele como um evento mental transitório. Eu vou explicar como fazer isso. Então, o que que a gente fez aqui? Tinha áreas, então, tem áreas do cérebro muito ativadas quando esse pensamento está muito intrusivo. E a gente vai ativar outras áreas cerebrais por meio dessa estratégia, dessa técnica. Então, na prática clínica, como que a gente vai. Vamos lá, agora aqui. Como que a gente vai, na prática clínica agora, ensinar essa técnica para o paciente? Então, o primeiro passo é ajudar o paciente a perceber a diferença entre ele e os pensamentos. Muitas vezes, pessoas fusionadas, né, que a gente chama essa fusão cognitiva, essas pessoas que estão em fusão com o pensamento falam como se fosse a própria voz da sua mente, tipo, eu sou um fracasso. É muito diferente da gente separar esse pensamento. Eu tô tendo o pensamento de que eu sou um fracasso. Percebe? É uma coisa simples. E eu faço isso, eu corrijo, né? Os meus pacientes já entendem, eu trabalhei psicoeducação, mas toda vez que vem um, opa, eu sou um fracasso, eu vou errar. Eu, não, peraí, você tá tendo um pensamento de que, repete comigo, daí ele para e repete. Então, ensinar esse pequeno ajuste verbal tem um impacto já significativo. Em um exercício prático, você pode pedir, por exemplo, para o paciente repetir o pensamento perturbador, só que de forma neutra. Eu tô tendo o pensamento de que eu sou incapaz. Depois, você vai pedir para ele reformular. Eu tô notando que a minha mente está me dizendo que eu sou incapaz. Isso cria um distanciamento imediato. Gente, quem nunca teve um pensamento desse? Não tem, né? Faz isso com você. Então, quando vier assim, ó, eu não vou entender essa ladainha que a Tami tá falando, eu não sou capaz de entender isso, não vou conseguir aplicar com o meu paciente. Daí você vai, refaz. Eu tô tendo o pensamento de que eu não vou entender isso. Depois para. Eu tô notando que a minha mente tá me dizendo que eu não consigo aprender. Já é muito diferente, tá? A gente já criou esse distanciamento. Então, esse é o primeiro passo aí. Outro mecanismo interessante que a gente pode explorar vem do modelo de flexibilidade cognitiva. A rigidez cognitiva, ou seja, essa rigidez, essa incapacidade, assim, ou dificuldade de mudar o pensamento, de olhar para o lado, não, você fica naquilo, assim, né? Então, essa rigidez cognitiva é uma característica muito comum de transtorno de ansiedade, depressão, até do TDAH. E mantém alguns pensamentos, padrões de pensamentos muito fixos. Então, quando a gente usa a difusão cognitiva, a gente está, na verdade, treinando o cérebro a ver pensamentos como eventos passageiros. Então, a gente ativa, como eu falei, redes neurais mais flexíveis, como as que envolvem o córtex pré-frontal lateral, o estriado ventral. São áreas associadas a quê? A adaptação e regulação emocional. Porque a pessoa que está muito fixada, ela está muito pouco adaptativa, né? Aqui a gente tem um ponto bem importante também. Difusão cognitiva não significa ignorar o pensamento ou tentar suprimir ele. Não, não, não. Inclusive, a gente sabe por vários estudos enfim, pesquisas na área da neurociência que quando a gente suprime um pensamento e tenta bloquear ele, na verdade, a gente intensifica ele. A gente chama esse efeito de rebote irônico. Então, você tenta não pensar igual fala aqui, não pensa num porco cor-de-rosa. Pronto, tá pensando por cor-de-rosa, né? Então, isso foi demonstrado em alguns experimentos onde os participantes eles eram instruídos a não pensar em um urso branco. Resultado? Tá todo mundo pensando no urso branco muito mais do que aqueles que não receberam a instrução. Então, a mesma coisa acontece quando a gente tenta controlar o pensamento intrusivo. A proposta da difusão cognitiva é aceitar que o pensamento está ali, mas mudar a forma como a gente se relaciona com ele. Olha a diferença. A gente tem também algumas estratégias práticas que a gente usa na clínica. A gente tem a técnica do rádio mental. Então, por exemplo, você fala para o paciente, ó, imagina que a sua mente é um rádio e que os pensamentos são programas passando nele. Quando surge um pensamento intrusivo, quando, em vez de tentar lutar contra ele, você simplesmente reconhece que é apenas mais uma estação tocando. E você pode até brincar com isso, mudar o tom da voz do pensamento, imaginar sendo dito com um sotaque engraçado, transformar numa música ridícula. Tem uma estratégia de um livro de difusão que eu li, de DBT, que você
repete o pensamento, mas com a voz do Pato Donald. Então você tira aquele impacto emocional. Tem uma outra estratégia também que eu gosto bastante, que é, sabe, não sei se você é da minha idade, né? Mas vamos lá. Antigamente no cinema tinha aqueles lanterninha do cinema, aquelas pessoas que ficavam com a lanterninha, né? Daí eu falo para os meus pacientes. Imagina que todas aquelas pessoas no cinema são os seus pensamentos. Você não consegue controlar quem tá ali ou não, tá todo mundo lá. Mas você consegue controlar a lanterninha. Você pode pôr a lanterninha em outro lugar, em outro lugar. Deixa esse pensamento lá sentadinho. Agora muda a lanterninha. É só é só onde está a sua lanterna. É o nosso foco, é a nossa atenção essa lanterna. É uma analogia, na verdade. Outro exercício que a gente usa é da nuvem no céu. Então, você pedir para o paciente visualizar o pensamento intrusivo como uma nuvem flutuando no céu. Ele pode observar a nuvem passar sem precisar interagir com ela. Isso ensina que os pensamentos vêm e vão e que a gente não precisa segui-los. Esse tipo de metáfora ajuda o paciente a perceber que a mente pode produzir conteúdo perturbador sem que ele precise agir ou reagir a eles. Tem uma outra que é muito parecida, é imaginar folhas num rio passando. Então, você tem um rio na sua frente e as folhas estão passando, né? Então, quando essa técnica não deve ser usada, também, porque também não é uma panaceia, não é para tudo, para todos. Quando a gente não usa. Vamos lá. Tarararara. Então, quando a gente não deve usar, é importante lembrar que a difusão cognitiva, ela às vezes não é a melhor estratégia em momentos de crise aguda. Então, o paciente está emocionalmente super desregulado, tendo uma crise de ansiedade, seja lá o que for. Então, se alguém está em um estado de pânico ou sofrimento intenso, pedir para observar o pensamento de forma desapegada é muito frustrante, né? E pouco funcional. Então, nessas situações, primeiro a gente regula o sistema nervoso com técnicas de grounding, de regulação emocional. Técnicas de grounding são técnicas de aterramento, como por exemplo cinco coisas que você tá vendo, três coisas que você tá ouvindo, enfim, por aí vai, né? Que são técnicas de aterramento que vão trazer a pessoa para os sentidos, para os cinco sentidos, a visão, o ouvido, o paladar, o tato, por aí vai, tá? Então, isso são técnicas de aterramento, é uma opção e técnicas de regulação emocional geral, né? Então, alguns pacientes também às vezes interpretam de forma errada que a difusão é uma forma de negação ou evitação, e não, né? Alguns pacientes vão pensar, nossa, se eu só ignorar o pensamento, ele vai sumir. Não é o objetivo da técnica, né? Então é importante a gente psicoeducar o paciente de que a difusão não tem a intenção de eliminar o pensamento, mas reduzir o impacto dele. E aí, se a gente pensar aqui no trabalho clínico, um insight que eu acho bem importante e que às vezes os psicólogos ignoram é que a difusão ela não é só uma técnica isolada, é uma forma de treinar o paciente a desenvolver um novo relacionamento com a própria mente. Isso é muito importante. Muitos profissionais ainda tratam o pensamento como inimigo que deve ser eliminado ou modificado a qualquer custo. E a gente precisa reavaliar isso. O problema tá na fusão com o pensamento e não com o pensamento em si. Quando a gente ensina o paciente a se distanciar dos conteúdos mentais sem precisar combatê-los necessariamente, ele tem mais autonomia e flexibilidade cognitiva e de maneira mais sustentável. E isso leva a gente a outro ponto aqui, que eu acho bem importante. Acho que eu tinha passado essa parte, né? Mas enfim, eu vou falando e esqueço. Isso leva a gente a outro ponto aqui. A relação entre difusão cognitiva e o comportamento. Um erro comum também é tratar a difusão como algo puramente cognitivo. Mas o real impacto dela está na mudança do comportamento, se a gente parar para pensar. Como esse exemplo que eu falei da reunião, né? Então a pessoa não vou conseguir fazer essa apresentação, fica paralisado. Ele está fusionado com o pensamento. Se ele aprende a ver esse pensamento só como um evento mental e mesmo assim escolhe agir, ele está mudando a forma como o cérebro lida com a ansiedade. Isso é neuroplasticidade em ação. Então, cada vez que o paciente age apesar do pensamento, ele reforça novos circuitos que tornam ele mais resistente à influência do pensamento negativo no futuro. Então, o seguinte aqui, ó, vamos lá.
Se você é psicólogo, você quer aplicar a difusão cognitiva de forma eficaz, pensa além da técnica isolada. Encara isso como um treinamento mental de longo prazo. No consultório, isso pode ser feito de forma lúdica, experiencial. A gente tem várias formas, estratégias, metáforas, histórias para fazer. Isso tem um impacto muito maior do que só explicar a técnica de forma teórica. Então, a difusão cognitiva ela ensina que pensamentos não são ordens, nem verdades absolutas, mas eventos passageiros da nossa mente. Quando a gente muda a forma como a gente lida com esses eventos, a gente não só melhora a saúde mental do paciente, mas também a gente promove uma mudança estrutural no funcionamento do cérebro. E meu convite é que você comece com você. Quem não tem um pensamento que você fala, gente, por que que eu tô pensando esse diacho? Então, começa com você. Depois me conta. Me fala nos comentários se você gostou dessa aulinha aqui bem prática, aplicável. E fazendo um convite aqui, estamos algumas semanas fazendo várias aulas de terça-feira, aulas práticas aplicáveis aqui, bem mão na massa para a prática clínica, que é um aquecimento para o primeiro congresso de neurociência aplicada às terapias cognitivas comportamentais. Um congresso com estratégias científicas para tornar sua terapia mais eficaz. Se você quiser saber mais, o link para o congresso tá aqui na legenda do vídeo. E os próximos vídeos, na próxima terça, tem vários outros aqui. Você pode dar uma conferida também no calendário das próximas videoaulas aqui que a gente está fazendo, bem práticas, aplicáveis e mão na massa. Espero que você goste, que aproveite e que ponha a mão na massa.